Aqui no Rio Grande do Sul foram 1.200 pessoas vítimas de suicídio, né? E o nosso estado tem a maior taxa do país, né? A cada 100 mil habitantes, 11,7, né? E que é o dobro, né? 11,7 a cada 100 mil habitantes e é quase o dobro da média nacional, que é de 6,3, né? Então, é um tema muito importante e grave ao mesmo tempo, né? Bom, fazendo alusão aí ao Setembro Amarelo e mobilizados na campanha de prevenção ao suicídio, né? Nós da Mário Martins estamos promovendo esse evento e vamos falar hoje sobre as implicações éticas e legais do suicídio, né? Antes de passar a palavra aos nossos palestrantes, eu vou apresentá-los, né? Muito prazer aí tê-los aqui conosco. Então, o Dr. Rogério Cardoso, né? É médico de perícia e análise, psiquiatra, professor de psiquiatria e psiquiatria forense da FUN e do SEM, é coordenador do curso de especialização em psiquiatria forense FUN Peritia. E o Dr. Paulo Oscar Teitelbaum, né? Psiquiatra, mestre em psiquiatria forense pela UNLP Argentina, corrija se eu estiver errado, psicanalista pela SPPA, professor da FUN, coordenador do curso de especialização em psiquiatria forense FUN Peritia. Então, muito obrigado, né? Uma honra para nós tê-los aqui conosco essa noite. E eu passo a palavra primeiramente ao Dr. Paulo Oscar. Muito obrigado, Lourenço. Boa noite para todo mundo. A primeira coisa que eu queria dizer é que eu queria, enquanto eu faço essa... eu queria, em primeiro lugar, agradecer muito para a Nicole, para o Lourenço, para a turma da extensão, para a equipe de extensão, e a própria fundação, pela oportunidade, pelo convite, pela oportunidade de poder estar aqui hoje, né, compartilhando esse evento com vocês todos. É uma coisa que me deixa realmente muito satisfeito. Então, queria, em primeiro lugar, agradecer mesmo pelo convite, pela oportunidade. E hoje nós vamos conversar, então, como o Lourenço falou, sobre alguns aspectos do suicídio que não são aqueles mais habituais, né, que nós, psiquiatras e psicólogos, estamos acostumados a estudar e, eventualmente, a manejar na nossa clínica. Né? E a mim tocou conversar hoje sobre a atuação do psiquiatra forense, especialmente no Fórum Cívil, né? E eu vou fazer isso através de um caso que eu trouxe para vocês, um caso concreto, que pode nos ajudar a discutir, então, algumas dessas implicações legais. Todos nós sabemos, por estudo, por experiência, né, que o suicídio é uma situação muito impactante. Né? Ela tem um impacto que, às vezes, chega a ser devastador sobre os sobreviventes, né? Que tem que se haver com a dor da perda, com as culpas eventualmente envolvidas, sejam reais ou fantasiadas, né? E isso sempre traz muito impacto. Eventualmente, por uma série de circunstâncias, que são circunstâncias pessoais, algumas ambientais, a possibilidade de manejar essa dor, tá, do suicídio de alguém próximo, e através do manejo dessa dor, do manejo emocional dessa dor, poder realizar um processo de luto que, quando é bem sucedido, permite a retomada da vida em patamares anteriores, ou razoáveis, ou bons, ou felizes, eventualmente isso não é possível. E alguns outros sentimentos, algumas outras atitudes ocupam o lugar do manejo da dor, em geral, atitudes, sentimentos belicosos, de linha paranoide, enfim, que fazem com que haja toda uma reação belicosa e briguenta que fica no lugar do suportar e tolerar a dor. Isso leva a uma série de implicações legais também. O caso que eu trouxe para a gente conversar hoje é do João.
Eu chamei de João, 72 anos, né? Vocês já viram enquanto eu falava aí. Sujeito com uma formação média, funcionário municipal aposentado e tal, 3 filhos adultos, uma das filhas, inclusive, vivia no mesmo terreno, em outra casa, no mesmo terreno. Não tinha nenhum histórico prévio de patologia ou tratamento psiquiátrico que se soubesse. E o evento suicídio, por enforcamento, se deu pouco menos de 2 semanas depois de um procedimento odontológico, que é relativamente comum hoje em dia, né, de tirar os dentes remanescentes da boca e substituir tudo por implantes, em arcada superior e inferior. O que aconteceu? Né? Após o suicídio, a família entrou com uma ação civil contra o cirurgião dentista, no caso não era médico, não era psicólogo, era um cirurgião dentista que tinha realizado o procedimento, alegando algumas coisas que estão aí postas. Né? Que o João, que tinha 72 anos, era um idoso frágil e vulnerável, que foi assediado, foi enganado, o procedimento foi mal indicado, caracterizando, então, uma situação de imprudência, ele foi mal realizado, caracterizando imperícia, e mal manejado no seu pós, caracterizando negligência, e que isso teria levado o seu João ao suicídio, tá? De forma direta e linear. Eu coloquei abaixo 2 trechinhos pequenos, né, do que constava na petição inicial da família, né, nessa ação, mas para quem não tem essa prática, essa experiência de ver como essas coisas são colocadas, essas situações são colocadas, isso é colocado numa ação, é colocado para o juiz, que no final das contas, tá, que não entende nada de medicina, de odontologia, de coisa nenhuma, e que no final das contas é quem vai ter que tomar a decisão, tá, e dar a sentença. Então, eles ressaltam o abuso físico e moral com o idoso, né, já citam o Estatuto do Idoso, que proíbe esse tipo de abuso. Foi um fato repugnante, que se aproveitaram da pessoa idosa, tiraram todos os dentes da boca. E na relação lá que levou ao suicídio, dizem que tinha tanta dor, a dor se acentuou tanto, ele não via solução para nada, e depois de um procedimento desnecessário, acabou optando por tirar a vida. Esse é a essência da ação. Eu estou apresentando e vou apresentar aqui uma versão muito compacta dos dados. Isso foi retirado de um parecer psiquiátrico no âmbito desse processo, mas para dar um mote para que se possa conversar. Bom, em função daquelas alegações, os pedidos que eles faziam eram esses aí. Tá? No final das contas, pouco menos de 700 mil reais, e isso ilustra aquilo que eu procurei dizer, de que a situação do suicídio ela tem um impacto que é tão devastador, ela envolve tanta violência, que isso pode muitas vezes respingar em terceiras pessoas que não são nem do convívio próximo. Imaginem qualquer um de nós numa situação como essa, de ser réu, requerido, sob risco de ter que pagar 700 mil reais de indenização numa ação dessa. Então, tem um impacto que é muito significativo mesmo. Como é que se faz isso? Tá? O que eu fiz, o que a gente faz nessas situações? A gente faz um tipo de avaliação, que se chama autópsia psicológica, é o nome técnico, que, por óbvio, tem caráter retrospectivo, tá? E é uma avaliação indireta. Por quê? Porque ela é realizada após a morte. Nós não temos o periciando para ser examinado. Tá? Porque isso, por óbvio, já mostra assim, como é algo complexo, que a gente trabalha com um mínimo de informação e procura estruturar um tipo de raciocínio, tá, que possa oferecer para o juiz, que é quem vai tomar as decisões finais, subsídios para decidir da maneira mais justa possível. E isso é o significado, essa é a importância de quando nós, como profissionais, elaboramos qualquer tipo de documento de caráter legal. Nós temos que ter em mente que isso vai ser usado como um meio auxiliar de prova dentro de um processo e que vai ser usado para distribuir justiça ou injustiça. Então, isso é uma coisa que a gente precisa ter em mente sempre. Isso tem uma influência direta na vida de muitas pessoas que a gente às vezes nem chega a conhecer. E o nosso objetivo nessas circunstâncias é justamente tentar esclarecer tudo que diga a respeito que tenha levado ao desfecho suicídio e que possa ter algum elemento da nossa área de especialidade, psiquiátrica, psicológica, tá? De acordo com o melhor conhecimento que se tem em cada momento. Isso também é uma coisa que varia. Com o que a gente trabalha? Né?
já que não podemos trabalhar com a pessoa. A gente trabalha com elementos testemunhais, quando a gente tem chance de poder entrevistar pessoas da convivência próxima do periciado, né? Eventualmente profissionais que atenderam ou que atendem, que possam nos subsidiar com algum tipo de informação. Ou a gente trabalha com documentos, né? Que basicamente é o mais comum de acontecer, é o que aconteceu nesse caso. E aí, sejam documentos médicos de qualquer natureza aos quais a gente tem acesso, assim como os documentos legais, desde o inquérito policial, os próprios autos do processo, eventualmente evidências fotográficas, depoimentos, qualquer tipo de documento que a gente possa ter acesso. Bueno, com base naquelas, então, aliás, desculpe, aquelas alegações que eles fizeram, que a família faz lá no início, quando pede a indenização, tem um embasamento legal. O embasamento legal é o próprio Código Civil Brasileiro, que diz lá no artigo 186, define que comete ato ilícito quem causa algum tipo de dano, seja por ação ou omissão voluntária. E não é à toa que lá eles citavam, e eu ressaltei lá, negligência e imprudência. Então, quem causar dano, do ponto de vista civil, está cometendo um ato ilícito. E mais adiante, o próprio Código diz, bom, quem comete um ato ilícito e causar dano, tem a obrigação de reparar. Então, esse é um dos fundamentos da ação, essa que foi impetrada. O outro fundamento é o próprio Estatuto do Idoso, que eles citam lá. E o Estatuto do Idoso também tem um artigo específico que diz que o idoso, se ele tiver em pleno domínio das suas capacidades, das suas faculdades mentais, ou seja, da sua capacidade civil, por optar e escolher tratamentos de saúde, ele tem esse direito assegurado. Aí lá embaixo, no parágrafo único, quando ele não tiver condições, por qualquer motivo que seja, tá? Uma das pessoas que pode fazer isso, ou grupo de pessoas, são os familiares, que podem e devem fazer isso, estando ele interditado ou não. Tá? Então, esses dois aspectos estão contidos na legislação. Quer dizer, se ele estiver em pleno uso das suas capacidades, é ele que escolhe e opta livremente. Se não, alguém tem que fazer por ele. Se não tem um curador, não está interditado, é algum familiar. Bom, com base nessas informações preliminares, então, a gente define, delimita qual é o objetivo desse parecer, qual é o objetivo desta avaliação. O objetivo dessa avaliação, então, quando eu fui procurado e tive essas informações, é tentar buscar a comprovação ou não da existência de nexo causal entre o procedimento odontológico, aquele de extração dos dentes, implantes dentários, e o posterior suicídio do João. Que é isso que os autores alegam, eram os herdeiros legais, quem entrou com a ação é a mulher, foi a mulher e os 3 filhos. Tá? Então, isso é o que me perguntam quando me procuram. Tá? Existe nexo causal, e por que é um nexo causal oposto? Porque a nossa legislação, a legislação brasileira, quando trata desses aspectos das relações civis e indenizações e tal, ela estabelece o nexo causal como algo fundamental e indispensável para qualquer tipo de responsabilização no âmbito civil. Tá? Por quê? Porque dizem os legisladores que é só através do estabelecimento do nexo causal que alguém, no caso o juiz, vai poder concluir quem é que causou o dano e, portanto, quem é que cometeu o ato ilícito e, portanto, quem é que está obrigado a reparar esse ato. Tá? Um outro aspecto muito importante é o que está escrito aqui. E pode haver responsabilidade sem culpa, mas não pode haver responsabilidade sem nexo causal. Pode haver responsabilidade sem culpa, são os chamados crimes ou situações culposas. Tá? Por paradoxal que seja, essa é a expressão jurídica. Por exemplo, eu estou caminhando no centro aqui, cai uma marquise na minha cabeça. Eu tive sorte, não morri, mas tive uma lesão grave. Aí eu vou entrar com uma ação civil, pedindo reparação de danos, ou paguem meu tratamento e tal, contra... Aí o advogado que sabe, eu não sei, mas vai ser ou contra o síndico do edifício que não cuidou daquela marquise, ou é contra o engenheiro que construiu aquela marquise e não revisou. Nenhum deles tinha intenção de me causar mal, derrubar nada na minha cabeça. Mas alguma ação ou omissão deles, se vier a ser comprovada, me causou um dano. Então, a lei diz que eles podem ser responsabilizados mesmo sem ter culpa. Agora,
Se não houver, se eu não for capaz de provar que as minhas lesões foram causadas pela marquise que caiu na minha cabeça, não tem como responsabilizar ninguém. Então, por isso, o nexo causal, ou seja, o nexo de causa e consequência, tá, é fundamental nessas situações, e é isso que nos perguntam, e é isso que a gente tem que procurar buscar se existe ou não. No caso, quem me procurou foram os requeridos da ação, que é como no civil se chama réu. Réu se chama na área criminal, né? São aqueles que estão sendo demandados, requeridos e chamados de responsáveis. Então, eu sou era assistente técnico da parte demandada. O que eu tinha à disposição para trabalhar? Eu tinha um inquérito policial, estava anexado ao próprio processo, e dentro do inquérito, entre uma série de levantamento fotográfico, todas aquelas coisas que tem no inquérito, tinha os depoimentos dos familiares por ocasião dos fatos, no mesmo dia. No mesmo dia, quando eu chamo do fato, é do suicídio, né, do evento suicídio. Depoimentos dos familiares próximos, por exemplo, tinha de vizinhos também, tinha uma série de documentos que foram levados ao inquérito, e eu tinha os próprios autos, né, aos quais eu tive acesso, onde novamente aí se tinha novos depoimentos já no momento posterior, mais adiante, não exatamente na data do suicídio, então já tinha passado um tempo de elaboração, qual era o embasamento legal daquela ação toda, da onde eu pude então entender qual era o objeto da minha avaliação, o que estavam me perguntando. E também, por sorte, porque foi o que me possibilitou concluir as coisas que eu concluí, tinham nos autos do processo alguns excertos de prontuário médico do João, da unidade básica de saúde, onde ele eventualmente fazia acompanhamento. Então, tinham lá uma série de exames laboratoriais, tinha um exame de imagem também, que nós vamos poder ver adiante. Então, era isso que eu tinha para trabalhar. Eu não tive oportunidade nessa situação de ouvir ninguém, de entrevistar ninguém, né? Então, eu só pude fazer uma avaliação documental. Então, dar uma ideia para vocês da cronologia dos fatos, tal como aparece no processo e aparece para nós no processo. Então, em dezembro, o João manifestou interesse em arrancar os cacos de dente que ele tinha lá e fazer uns implantes para ter uma dentadura melhor. E aí fez consultas com 3 profissionais, uma cidade do interior do Rio Grande do Sul, uma cidade maior, não, uma cidade pequena, uma cidade desenvolvida, enfim. Ele consultou 3 dentistas diferentes que trabalhavam com isso. Ainda no mesmo mês, ele escolheu um deles, né, pediu o orçamento lá, negociou os valores, como é que era o pagamento, fez lá o pagamento de entrada, ele fez um parcelamento em 12 vezes, ele deu uma entrada e deu cheques pré-datados para 12 vezes, né, parcelando o resto. Ele usou recursos que ele tinha, ele era funcionário municipal, então tinha uma aposentadoria, e tudo isso eu obtive do processo. Lá adiante, em 12 de janeiro, né, portanto já fazia quase um mês que ele tinha começado a assuntar a respeito do procedimento e manifestar o interesse dele, ele fez uma revisão clínica lá com o profissional que ele escolheu, pré-procedimento. E aí faz parte do processo, claro que não tinha como trazer para cá, uma ficha muito extensa, são muitas e muitas laudas. Tem uma parte que é de informação sobre o procedimento, pré, durante, pós, recuperação, evolução, e tem uma ficha de anamnese, muito detalhada, muito detalhada. Sobre uma série de condições de saúde prévia, saúde atual, etc, etc. Aqui, para o que nos interessa, eu reproduzi 3 itens da ficha essa, que ela é preenchida e assinada de próprio punho, né, pelo João, ou pelo interessado no caso. Então, ele disse que não sofria de nenhuma doença, que ele não estava fazendo nenhum tratamento médico naquele momento e que ele não estava fazendo uso de nenhuma medicação de uso contínuo. 16 de janeiro, portanto, 4 dias depois dessa avaliação prévia, ele fez o procedimento de retirada lá das peças dentárias que ele tinha remanescentes, conforme planejado e conforme explicado. Uma semana depois, procedimentos de implantes. Esses procedimentos, eu não tinha uma ideia clara, depois passei a ter, talvez vocês tenham, mas são procedimentos de dia inteiro. Tá?
A pessoa entra de manhã e sai tarde da noite. Tá? Especialmente na parte do procedimento do segundo, que é o de implante. Aí faz implante de pino, aí vai lá o protético, o protesista, e faz um molde, aí traz uma prova, e o cara passa o dia lá. Tá? É realmente um procedimento complicado. Encontrei no processo, então, ele teve essas prescrições para uso pré e pós procedimento, né? Anti-inflamatório, corticoide, anti-inflamatório, antibiótico, outros anti-inflamatórios analgésicos e antisséptico tópico, que se considera adequado para esse tipo de procedimento, para manejar as possíveis complicações, dor, enfim. Né? É um procedimento doloroso, não tem como não ser. Essa semana, esse período de 24 a 29 de janeiro, que foi pós-procedimento, então, os autores alegam que o João passou por dores excruciantes. Ele dizia que não tinha gostado do resultado, que estava com a face cheia de hematomas, que não conseguia comer, não conseguia dormir, que estava um inferno em vida. Tá? Também no processo se encontra que a clínica, um dia depois do procedimento, telefonou para o João, né, para saber como é que estava a evolução e tal, e recebeu como retorno que estava tudo dentro do esperado, conforme as informações que ele tinha recebido. Tá? Da mesma forma, ao longo de todo esse tempo, não se encontrou nenhum registro ou evidência de que ele ou a família tivessem procurado a clínica para dizer, não aguento mais de dor, preciso mais remédio, ou então estou cheio de hematomas, ou eu não sabia que ia ser assim. Enfim, não tem nenhum registro disso. Por fim, dia 29 de janeiro, então, a esposa dele acordou de manhã, viu que ele não estava na cama, aí saiu para ver se ele estava na rua. É um terreno, é zona urbana, mas aqueles terrenos grandes, né? Tinha um galpão nos fundos da casa, tem todo um monte de fotografias no processo, que evidentemente não ia reproduzir aqui. Ela viu a porta do galpão, que tem logo atrás da casa, entreaberta, aí foi lá olhar e encontrou ele pendurado nesta corda que ele tinha preparado. Né? Aí, em seguida, foi chamar a filha, que mora na casa atrás e tal, ainda tiraram da corda, tentaram levar para o hospital. Parecia que tinha sido recente, isso não chega a ficar muito claro. Recente, assim, de pouco tempo, né? Isso não chega a ficar muito claro, mas, enfim, veio a óbito, então, que foi atestado. Bueno, isto posto, né? Quais são as questões que a gente tem que enfrentar? A primeira questão a alegada lá pelos autores, é de que ele é um velhinho frágil, idoso, né? Frágil, desprotegido e despreparado, que foi assediado, abusado e enganado, tá? Com base no Estatuto do Idoso. Tá? Não só sobre o procedimento, como também sobre os valores. O que a gente vai atrás da informação disponível nesses documentos que eu citei. Então, lá no inquérito policial, lá bem no início, que foi no mesmo dia, a gente encontra depoimentos da filha, do filho, do genro e da mulher, da esposa, da viúva. Né? Então, os filhos e o genro, de uma forma muito harmônica, descrevem um sujeito que não costumava falar da sua vida com os filhos, que fazia suas coisas, tomava suas decisões, levava adiante da maneira que ele achava melhor. A esposa, além disso, ela também diz que ela não observou alterações nele nos dias anteriores ou que antecederam o procedimento, e além disso que ele manteve ela informada de tudo que ele estava fazendo, do que ele estava planejando fazer, e pediu expressamente a ela que não comentasse com os filhos, porque os filhos iam cornetear ele não queria isso. Tá? Isso está documentado. Então, juntando-se essas informações, e outras tantas que existem lá no processo e no inquérito, o que a gente vê? O João planejou previamente o procedimento, que ele começou lá em dezembro, fazendo consultas com profissionais diferentes. Ele buscou, com mais uma opinião, ele negociou o pagamento depois que ele escolheu, negociou que ia pagar em 12 vezes, para ele ficar mais fácil e tal, parará. Os valores totais eram compatíveis com as posses e com a renda dele. A esposa dele estava sabendo de todos os passos, estava informada, ele não estava fazendo nada escondido.
e ele preencheu de próprio punho um termo de informações de saúde, de conhecimento, consentimento sobre todo o procedimento. Tá? Esse termo, acreditem em mim, esse termo está todo, obviamente, na sua integralidade, faz parte do processo. Tá? Então, como eu disse, ele é muito extenso e detalhado. Então, isso são evidências que a gente tem. Isso não são opiniões do avaliador, isso são evidências. Estão lá, seja no inquérito, seja no processo, estão nos documentos examinados. O que isso nos diz? Isso nos diz que o João não teve, nos tempos que antecederam o procedimento e o suicídio, nenhuma atitude estranha, bizarra, esquisita, que fugisse do seu normal. Não, isso era o João sendo João, quando ele optou por fazer isso. Tá? Portanto, a gente pode supor que a capacidade dele para decidir e escolher, do ponto de vista da avaliação que a gente fez, estava íntegra, estava mantida. Então, aquela alegação lá sobre o Estatuto do Idoso, a fragilidade e tal, não se sustenta. Temos objetivos. O que o processo nos oferece? Estavam lá no processo dos excertos de prontuário esses exames com data de 10 dias antes do procedimento, aí pouco menos. Tá? Então, um TSH absurdamente elevado, um T4 bastante baixo e presença de anticorpos antiperoxidados tiroidiana. Isso aqui para quem não está tão familiarizado, é o retrato laboratorial de um quadro de hipotiroidismo, tá? Em atividade. Tá? Mais do que isso, também no prontuário, foi possível encontrar alguns exames anteriores lá por causa da UBS. E aí, o que a gente pode encontrar? O colesterol aqui, nesse caso, é menos importante, né, porque ele oscila, apesar dele estar alto, e porque isso é mais importante como um sinal de hipotireoidismo subclínico, tá? Mas que não era o caso dele. Ele tinha já, desde pelo menos 2015, segundo a evidência laboratorial, um TSH super alto, e que progressivamente, em 17 e depois em 18, progressivamente aumentando. E também de 17 para 18, T4 caindo, tá? Na direção inversa. E ele tinha também lá uma ultrassonografia de tireoide, de um ano antes, mais ou menos, que mostrava um padrão difuso heterogêneo, um padrão difuso inflamatório. Tá? Bom, esse conjunto de achados laboratoriais, isso permite que se faça uma hipótese diagnóstica de uma condição clínica prévia. Hipótese diagnóstica aqui para ser conservador, tá? De uma condição clínica prévia, que ele tinha, prévia ao procedimento e prévia ao suicídio, tá? Que era um hipotireoidismo primário, provavelmente devido a uma tireoidite crônica autoimune, que eu fui estudar tudo isso na época, naturalmente, que é uma das causas, é a causa mais comum de hipotireoidismo primário. Tá? Então, isto é um achado conclusivo e definitivo, de que ele tinha doença em atividade na época do evento, com evolução de pelo menos 3 anos. Tá? Bueno, ele lá na anamnese, ele negou que ele tivesse doenças prévias ou que usasse medicamento ou tivesse algum tratamento. Negou explicitamente, assinou. 2 hipóteses para isso. Tá? Uma, ele ocultou voluntariamente informações médicas sobre a patologia e sobre o tratamento, tá? O que é omissão de uma informação importante. E a outra, que não exclui a primeira e provavelmente se sobrepõe, é que ele fazia algum acompanhamento eventual, tanto que tinha exames de datas diferentes da OBS, mas não cumpria as orientações, não tomava remédio, não se cuidava. Tá? Bueno, o que é isso aqui? Isso aqui é só para dar uma ideia. Como nós estamos produzindo uma avaliação em um documento que deve informar um operador do direito que não é médico, nós devemos comprovar e mostrar e demonstrar algumas coisas que para nós podem ser mais simples e para eles não são. Tá? Então, nós temos que dizer que existe uma relação entre hipotireoidismo e depressão, pelo menos uma relação possível. Tá? E que esta relação inclui alterações psiquiátricas e alterações de humor de linha depressiva, que a literatura descreve, inclusive, como pensamentos negativos, fatalistas, incluindo ideação suicida, que podem chegar tanto a tentativas como a suicídio consumado.
na mesma linha, segue-se, isso aqui de novo, isso é um compilado, é uma versão compacta, né? Tentando mostrar para o juiz da onde a gente está tirando essa relação que a gente diz que existe. Né? Então, esses dados aí são só para constar, só para mostrar mais como é que se direciona o pensamento quando a gente vai apresentar um aspecto da nossa especialidade para um operador de direito. E, por fim, a outra coisa que é importante nessas circunstâncias é que a gente também mostre no nosso documento que não somos nós só que pensamos aquilo que nós dissemos lá. Existe bibliografia respeitável, que é acessível a quem quer que queira consultar para confirmar, que confirma aquilo que a gente está dizendo na nossa avaliação. Então, para encaminhar o final, que já está mais longo do que eu pensava e do que eu gostaria. Como é que a gente conclui uma avaliação como essa em relação ao que tínhamos perguntado? Primeiro, afirmando que não se encontrou evidência de prejuízo na capacidade do João para tomar decisões com relação a tratamento, patrimônio, bens, que ele não tinha nenhum prejuízo e que, portanto, ele estava habilitado para tomar as decisões que tomou. Segundo, nós encontramos evidência de fonte objetiva laboratorial que ele sofria de uma doença clínica e que, por ocasião dos fatos, tanto do procedimento odontológico como do evento desfecho suicídio, ela estava em atividade, ela não estava compensada, os exames mostram isso de uma semana antes, e que essa condição foi emitida nas informações que ele prestou. Terceiro, aquilo que eu falei recém, né, que eu mostrei há pouco lá para o juiz. Eu disse, olha, a literatura médica mostra, tem evidência acumulada de que existe relação entre doença da tireoide e depressão. Por fim, aquela que é o objeto da perícia, né? Não por fim, quase por fim, eu falo explicitamente sobre o nexo causal, de que, com base nas informações disponíveis, as que eu pude examinar, não é possível estabelecer uma relação causal direta entre o procedimento ao qual ele escolheu submeter de forma livre e o desfecho morte por suicídio. E aí sim, por fim, isso é importante em termos até da nossa própria proteção como pareceristas ou peritos, em função da limitação das informações e por não ser objeto dessa avaliação, a gente responde aquilo que é perguntado, não é perguntado, a gente não responde. Tá? Não se vai estabelecer hipótese ou firmar diagnóstico psiquiátrico, porque não é o que interessa, não é uma situação clínica, uma situação legal, tem uma pergunta específica sobre o nexo causal do procedimento e do desfecho suicídio. Aqui eu trouxe só para terminar, não é comum, né? Normalmente a gente faz esses trabalhos, essas atividades e não chega a acompanhar até o fim o que acontece depois. Né? Aqui, casualmente, eu tive acesso, isso é um recorte colagem da sentença desse caso, só para destacar que a juíza, era uma juíza no caso, ela acolheu a tese de que ele possuía plena capacidade física e mental e que, portanto, era capaz de fazer escolhas e tomar decisões, que ele não foi, é inviável, ela considerou o argumento de que ele foi obrigado a colocar as próteses em virtude de suposta intervenção não desejada. E aqui, especificamente em relação ao laudo, ela acolhe a informação de que há uma relação entre o hipotiroidismo e tentativas ou suicídio consumado. Tá? Então, ela acolhe e usa o laudo como razão para decidir. Então, o desfecho dessa ação foi que não foram deferidos os pedidos, a ação foi arquivada. Tá? Isso aqui também eu acho que serve para ressaltar aquilo que eu falei no início, e com isso eu já tô terminando, a importância de quando a gente produz um documento médico legal. Isso vai ter repercussões enormes sobre a vida de várias pessoas. Tá, pessoal? Muito obrigado. Era isso. Obrigado, doutor Paulo Oscar. Excelente. Muito bom. Então, dando prosseguimento aí, passo a palavra ao doutor Rogério Cardoso. Obrigado, Lourenço. Boa noite a todos. Quero começar agradecendo o convite da FUN e da SEINA, na pessoa do
da Nicole, e dizer do meu prazer e satisfação de estar aqui conversando com colegas e de voltar a trabalhar com o Paulo Oscar lado a lado. Aqui no meu vídeo ele está do meu lado, não sei aí para vocês. Buenas. Eu queria conversar um pouquinho com vocês sobre as questões, então, decorrentes de um suicídio, que, como o Paulo Oscar bem demonstrou no início da fala dele, quando um profissional se defronta com um suicídio, o impacto desse suicídio sobre esse profissional é uma coisa bastante grande. Seja um psiquiatra, um psicólogo ou outro profissional cuidador, no caso nós estamos vendo aí um odontólogo, né? Esse impacto é de tal monta que, quando estudado em alguns estudos, médicos experientes pensaram em se aposentar após o suicídio de um de seus pacientes, num percentual de 15%. Imagine se um cardiologista pensar em se aposentar porque um paciente dele teve infarto e morreu. É um percentual bastante grande, né? Esse mesmo estudo encontrou que 9% dos residentes pensavam em trocar de especialidade. O Lourenço, que é um jovem, imagina tu desistir de ser psiquiatra porque um paciente teu teve uma complicação que faz parte do quadro psiquiátrico, né? E aí a pergunta vem, como é que o profissional deve reagir frente a um suicídio? Impactado, afinal, ele perdeu uma pessoa que ele estava cuidando, que ele queria cuidar, que ele tinha aceitado cuidar, que o procurou para ser cuidado. Esse familiar deve dar informações para a família do que aconteceu, ele deve ir no velório, ele deve ir no enterro. Em princípio, sim, até para elaborar o próprio luto dele, né? Também para prestar solidariedade à família. Mas os profissionais que passaram por essas situações descrevem um temor de que, em chegando ao velório ou indo conversar com a família, possam ser acusados de que não cuidaram direito do paciente, de que são responsáveis pela morte do paciente. Afinal, a família, nesse momento de luto, e pela raiva que é comum familiares terem quando um paciente se mata, podem querer transferir essa raiva para o médico, elegendo um culpado aparentemente acessível, né? Não da família. Então, para nós pensar um pouco mais sobre isso, eu faria uma proposta que só tem fins didáticos, que é dividir as tentativas de suicídio em dois tipos. Os tipos impulsivos, que são aqueles que não seguem uma hierarquia da fisiopatologia. Qual é a fisiopatologia do suicídio? Eu estou me sentindo mal, alguma coisa está insatisfatória na minha vida, eu então começo a me angustiar, começo a sofrer, entro em desespero, começo a pensar em morrer, e aí vem ideias de suicídio, eu começo a elaborar um plano de suicídio e executo esse plano de suicídio. Essa é a fisiopatologia, vamos dizer assim, mais encontradiça quando a gente consegue estudar o suicídio. Tem suicídio que a gente nem fica sabendo o que aconteceu. A menos quando o Paulo Oscar vai lá e descobre, mesmo quando não tem evidências aparentes. Essas tentativas de suicídio impulsivas, exatamente por não chegarem à elaboração de um plano, aperfeiçoamento de um plano, elas costumam ser menos letais. Porque aí a pessoa tenta se matar com alguma coisa que está na volta, assim, né? Toma os remédios, dificilmente alguém tem estoque de remédio em casa, num volume suficiente para alcançar o suicídio. Ou então pega uma faca e crava a faca e não sabe anatomia, não sabe quais são os pontos fatais, né? Então, essas tentativas costumam ser menos letais, embora essas tentativas incluem coisas como se jogar na frente de um carro, de um ônibus, ou se jogar de um edifício alto. Portanto, isto é uma ideia, não é uma regra, né? Mas nos ajuda a pensar. E algumas cidades, inclusive, uma vez eu estava em Brasília e conheci um shopping muito bonito, aquele no centro de Brasília,
Estava conversando lá e o pessoal me disse, aqui no último andar do shopping tem um terraço que é maravilhoso, porque se avista 360 graus de Brasília. Ah, então vamos lá olhar, né? Não, mas ninguém pode subir porque houveram tantos suicídios aqui que o shopping fechou o andar. Aliás, o ano passado, depois de 10 anos fechado, eles reabriram, teve um novo administrador, ele reabriu no dia seguinte da reabertura, já um sujeito subiu lá e se matou, se jogou e se matou. Então, as cidades têm locais, inclusive, que fazem parte da cultura para se matar. Em Pelotas, eu estudei em Pelotas, na Leiga, tinha a Praça dos Enforcados. Todos os dias de manhã, quando eu ia do centro até a faculdade, no bairro Fragato, passava pela Praça dos Enforcados, que era assim chamada por óbvia razão, né? As pessoas, quando queriam se matar, iam lá e se enforcavam. Aqui em Porto Alegre, tem o viaduto da Borges. Eu mesmo, na década de 80, tive uma paciente que se jogou aqui do viaduto da Borges, que reúne a altura com o veículo passando embaixo, enfim. Então, as cidades têm pontos, claro, uma cidade grande como Porto Alegre tem outros locais, mas um dos pontos mais tradicionais da cidade aqui. Então, estou contando essa coisa para vocês pensarem nessa diferenciação entre impulsivos e premeditados. O premeditado é aquele que segue a hierarquia da fisiopatologia suicida. Ele aprimora um plano. Ele começa a sofrer, ele começa a pensar em morrer, ele tem ideia de suicídio, ele estrutura um plano e, portanto, ele tem mais chances de alcançar êxito exatamente porque ele organizou isso. Se eu estou querendo me matar e só tenho em casa uns comprimidos, talvez possa ir lá e pedir um revólver, comprar um revólver. Estamos numa época em que as armas estão quase que livremente vendidas, então é uma situação que leva a um agravamento das possibilidades do suicídio. E dentro dessas premeditadas, nós temos também as que a gente chama de manipulativas, que são aqueles pacientes que são tão atuantes na sua sintomatologia que eles, inclusive, incluem o médico nessas tentativas. Então, ele começa a chantagear o médico. Ele diz que se o médico não der tal remédio para ele, ele vai se matar. Ou então, se o médico não chamar a família dele, eu tenho um paciente que é filho de médico, se não chamar meu pai aqui e disser para ele que ele tem que aumentar a minha mesada, eu vou me matar. E aí tu te vê envolvido lá numa loucura. Então, qual é a posição que os autores costumam sugerir para todos os suicídios, especialmente para esses últimos, para os premeditados e para os manipuladores? É que, respeitando o sigilo que tu tem do que o paciente te conta, chamar essa família, combinar com o paciente, olha, essa situação que tu está me descrevendo é muito difícil, eu vou ter que chamar teu pai, tua mãe, teu irmão, tua mulher, enfim, algum familiar, qual dos familiares que tu acha que pode nos ajudar, incluí-lo no tratamento, envolver esse familiar, ou às vezes mais de um, se houverem, envolvê-los nesse tratamento, de forma que, então, o trabalho de evitar o suicídio, paralelo ao tratamento daquela patologia que esse paciente apresenta, passa a ser feito por todos. E, portanto, se pode, continua-se mostrando para o paciente a parte dele, que ele tem que se cuidar, afinal a vida é dele, o familiar também, como é que o familiar pode ajudar, e esse trabalho passa a ser compartilhado e, portanto, isto tudo contribui para que se tenha êxito na evitação da tentativa de suicídio. Ok? Até aqui? Se, eventualmente, isso não dá certo e o paciente vai a óbito, essa situação do familiar ter participado do tratamento, assistir com os próprios olhos dele a loucura do paciente, por um lado, e os nossos esforços para cuidá-lo, essa situação nos protege tanto durante o tratamento, quando nós temos que indicar uma hospitalização, como quando já na hospitalização, quando nós temos que indicar uma eletroconvulsoterapia, por exemplo,
esse familiar está mais solidário conosco, ele vem acompanhando essa situação toda. E se o paciente chegar ao óbito, ele também tem menos chances de nos eleger como responsáveis, porque ele assistiu essa situação toda, ele assistiu esse esforço todo. Na prática jurídica dos Estados Unidos, onde existem estudos mais sobre essas questões de suicídios que vão à justiça, são muito comuns as demandas judiciais contra psiquiatras por razão de suicídio. Entretanto, as ações muito pouco responsabilizam os psiquiatras, ou os psicólogos. Eu estudei mais os psiquiatras, não os psicólogos, mas penso que a medida é a mesma, exatamente porque essa discussão que não houve com a família e a família não entendeu lá durante o atendimento ou depois do falecimento, vai terminar desaguando na justiça. E aí eu gostaria, a Nicole provavelmente vai depois comentar comigo esse aspecto, eu gostaria de salientar a importância do prontuário médico, né, Nicole? Como a gente trabalha com os alunos, da importância de um prontuário médico. Um prontuário médico fidedigno, que descreve todas essas situações, são a nossa melhor defesa. Não sei se tem algum advogado aí nos escutando, mas eu diria que um prontuário bom é melhor que um bom advogado. Até porque um excelente advogado não vai nos conseguir defender se não tiver um bom prontuário. Então, reforçar sempre que essas coisas têm que estar descritas no prontuário, as chamadas de familiares, as abordagens propostas, a recusa do paciente que não tomou o remédio, que não aceitou a abordagem, que não aceitou a indicação. Isto é que vai nos defender. Ok? Um lembrete adicional que eu achei que valesse a pena a gente conversar um pouco. O paciente está internado, voluntária ou involuntariamente, e aí pede alta. Se ele pede alta estando voluntário, a gente transforma essa internação em involuntária. Mas o paciente chama o familiar e pode, eventualmente, muitas vezes o familiar banca. Não, tu não está bem, vai ficar internado, isso é com o doutor e contigo, está bem, ok. Aí a gente consegue trabalhar em paz. Mas às vezes o familiar entra na cantilena do paciente e vai lá e pede alta, chamada alta pedido. Nós temos que cuidar para deixar registrado no prontuário que esta alta pedida é uma alta administrativa. Não somos nós que concordamos. Eu me lembro de um caso de um colega na Argentina que o colega, então, para tentar contemporizar, foi lá e botou que, considerando o pedido do paciente, ele então concedeu a alta. O paciente saiu, se matou, e a família entrou na justiça e estava lá que o médico tinha dado alta, portanto, ele não avaliou adequadamente o risco. Né? Então, isso é importante, que o paciente pode pedir alta, o familiar pode levar o paciente para casa, mas ficou consignado lá que foi contraindicação nossa, médicos responsáveis, médico, equipe psiquiátrica, enfim. Né? Eu também fui ler um pouquinho sobre as definições de suicídio e autolesão, mas eu acho que o tempo não nos permite muito abordar isso. Isso está na DSM-5, pode ser consultado com facilidade. Queria lembrar a todos que, desde 26 de abril de 2019, tem a Lei 13.819, que é de notificação compulsória de violência autoprovocada, que engloba tentativas de suicídio e a automutilação. O Lourenço nos disse aí que existem 12 mil suicídios por ano no Brasil, né? E 1.200 no Rio Grande do Sul. Então, nós temos um dado estatístico de que existe de 15 a 20 vezes tentativas de suicídio sobre o número de suicídios exitosos. Então, se são 1.200 no Rio Grande do Sul, isso significa
na conta mais simplista, 12 mil tentativas. Imagine autolesões, quer dizer, o paciente que se machuca não com a intenção de se matar, mas para obter um alívio que é endocrinológico, né? Liberação de endorfina endógena, e psicológico, ver o sangue correr e ficar apaixonado pelo sangue correr e olhando aquele sangue correr, enfim, né? Então, imagine o volume de situações que vão ocorrer, que ocorrem e que vão ocorrer. Então, nós temos aí uma legislação, se depois a Nicole quiser, eu posso encaminhar essa legislação e o manual o formulário de preencher a notificação é bastante extenso, ele é maior do que um formulário que se preenche quando do óbito de um paciente. Quase 2 folhas. Minuciosamente, nome, situação, a nossa avaliação, enfim. Mas, depois que a gente pega a prática, é fácil. E para onde encaminhar? Eu posso encaminhar depois para a Nicole distribui para quem se interessar. Antes de terminar, eu queria conversar um pouquinho sobre o que se chama de contágio suicida. Foi um fenômeno descrito desde 1970, após a publicação do romance do Goethe, foi em 1774. Até os historiadores dele dizem que é um romance autobiográfico. E talvez não seja, porque ele não se matou, né? Só no romance. Mas ele descreve o personagem, né? O nome do romance é O Sofrimento do Jovem Werther, que foi considerado, inclusive, o início do período chamado de romantismo, né? No qual o Werther sofre porque ele ama uma mulher que já era casada, que não dava atenção para ele, e ele termina se matando. E dizem que isso gerou uma onda de suicídios na Europa, a ponto de que o livro teria sido proibido a partir dessa onda de suicídio. Isso não foi comprovado em estudos posteriores, mas, evidentemente, Paulo Oscar não estava lá para fazer um estudo retrospectivo de 300 anos, né? Então não se conseguiu comprovar. Mas a lenda é essa, né? E esse fenômeno se confirmou em agosto de 1962, quando os epidemiologistas detectaram um aumento expressivo de suicídio nos Estados Unidos após o dia 5 de agosto de 1962, data na qual a atriz americana Marilyn Monroe se suicidou. Não sei, os mais jovens talvez não lembrem dela, mas o Paulo Oscar e eu certamente nos lembramos, né? Era uma moça muito bonita e famosíssima. Namorava quem quisesse, tinha o dinheiro que quisesse, namorava o presidente da República, o John Fitzgerald Kennedy. O Valmor Pitinini, se estiver aí assistindo, o John Fitzgerald Kennedy foi amigo do Valmor, o Valmor se encontrou com ele na Casa Branca, enfim. Era um glamour fantástico, né? E ela, de repente, se mata. Se mata usando comprimidos. Claro que nos Estados Unidos até a teoria da conspiração, que ela teria sido morta para não denunciar, que ela também era amante do irmão do Robert, Mas o que aconteceu nos dias seguintes foi uma explosão de suicídios de mulheres nessa faixa de 30 a 40 anos, porque essas mulheres que se identificavam com a Marilyn Monroe, também desesperadas, se identificaram com o suicídio dela. Desde então, se conhece esse fenômeno e, portanto, quando nós atendemos situações de suicídio, teremos que ter esse cuidado. Quem trabalha em um hospital, Paulo Oscar e eu já trabalhamos décadas no hospital psiquiátrico, quem trabalha em hospital, quando tem um suicídio no hospital, avisa a equipe, porque novos suicídios vão ocorrer. Por sorte, às vezes a gente consegue evitar, mas nem sempre consegue, e nós já passamos por essa situação de ter mais de um suicídio num período curto, provavelmente correlacionado com esse contágio do suicídio, né? Buenas, eu acho que eu trouxe algumas informações que possam ser úteis, me coloco à disposição para eventuais dúvidas. Eu também tinha preparado alguma coisa sobre suicídio e eutanásia, porque há um mês atrás me trouxeram para examinar
um processo que um colega nosso de Santa Catarina está sofrendo, porque ele teria, na UTI, tomado decisões de matar pessoas que, na avaliação dele, não teriam condições de sobrevivência, e aí ele foi afastado do cargo de responsável pela UTI, foi cassado provisoriamente pelo Conselho, está respondendo o processo, e aí eu queria, se desse mais tempo, falar um pouquinho sobre suicídio e eutanásia. A eutanásia é um suicídio assistido, né? Mas acho que é um tema mais complexo e foge do nosso escopo aqui, que é as questões legais, éticas e práticas do suicídio. Muito obrigado. Obrigado, doutor Rogério. Excelente explanação aí. Bom, fica aberto aí para perguntas, né? Se Bom, alguém da nossa plateia virtual... Oi, Nicole. Eu vou começar, então. Primeiro, eu gostaria de agradecer. Estavam ótimas as palestras, a introdução do Lorenzo, tudo excelente. Até caiu minha internet aqui 2 vezes e eu fiquei angustiada de estar perdendo aí os minutinhos. A internet se suicidou? Minha internet se suicidou e eu, olha, fiquei aqui angustiada. Não aguentou o peso de tanta informação. É muito conhecimento. Bom, eu não sei se foi falado sobre isso nesses minutos que eu estava fora, mas eu fiquei pensando nessa questão da indução dos suicídios, né? Do quanto um suicídio influencia os grupos, né? A questão do próprio Setembro Amarelo, o quanto o mês de setembro também não acaba sendo um motivador, se é que dá para se dizer assim, né? A gente até conversou em reunião, né, quando a gente estava planejando o evento, não sei se alguém, né, além de vocês, Paulo, Rogério, Lorenzo, seria legal, assim, ouvir de vocês, depois se alguém gostaria de colocar mais alguma coisa também. Eu gostaria. Pode falar, Janete. Posso falar? Uhum. 3 pacientes há uns 15 anos, 20 anos, de grupo, em vários momentos manifestaram, vamos dizer, comportamentos, vamos dizer, ideias suicidas, né? E o que eu tive que fazer foi chamar familiares, como falou o Rogério, né? Chamar familiares, eu conversei com esses pacientes do mesmo grupo, né, de terapia, em alguns momentos diferentes, né? Chamou atenção assim essa ideia de que se um se suicida numa enfermaria, tem que ter cuidado para que outros não façam a mesma coisa. No meu grupo, num dos meus grupos, no mesmo grupo, 3 pessoas manifestaram isso de várias formas. Eu tive que conversar com familiares para não ficar com essa responsabilidade só para mim. Então, é importante conversar com familiares e colocar no prontuário tudo o que aconteceu. Isso é importantíssimo para nós, é uma proteção, né? E eu me lembrei de uma outra coisa. Eu fiz faculdade em Pelotas, faculdade de psicologia em Pelotas, e quando eu era aluna, um dos meus professores contou que um paciente que era, vamos dizer, tinha tentado suicídio, que era da ala psiquiátrica, ele não conseguiu, mas depois, mesmo com medicação e acompanhamento médico, ele se enforcou no lastro do colchão, da cama. Ele abriu o lastro e se meteu ali dentro. Então, o professor disse, de quem é essa responsabilidade? De ninguém, né? Porque todos estavam cuidando dele com medicação, com ajuda por perto, mas ele conseguiu o que ele queria. Então, era isso que eu queria colocar. Uhum. Que tem que chamar os familiares quando a gente perceber que tem alguma coisa.
Completando um pouco o que a Janete estava falando, boa noite a todos, desculpa. Mas, Eu atendo algumas pessoas, eu dou supervisão para outras, e eu tenho uma percepção que talvez um dia eles possam se matar, porque a família talvez não deu o amparo que tanto eles solicitam, vão cansar um pouco desse amparo, talvez as frustrações da vida vão aumentando a cada passo e vão ficando com dificuldade de tolerar tudo isso, pessoas medicadas, como a Janete disse, acompanhadas em análise e tudo isso. E, claro, a família sabe do potencial que existe nesses casos, mas também não tem como a gente manter essas pessoas. Eu tenho uma paciente que diz, eu às vezes ela dirige muito Porto Alegre, a cidade do interior, eu às vezes penso em pegar o carro e jogar na estrada assim. Ela fala isso, já há muitos anos que ela fala isso, e eu às vezes penso que um dia talvez ela faça isso mesmo, né? Então, assim, como é que a gente... Claro, isso já foi falado com os pais, não tem como tirar o carro dela, é uma coisa inviável, inviável até, porque ela fala isso há 8 anos, até hoje nunca chegou nem perto disso. Mas ela é uma pessoa com transtorno de humor, é uma pessoa muito deprimida, são várias coisas. Como é que vocês pensam a respeito dessas questões? Assim, hoje mesmo eu dei supervisão para uma menina e o paciente o tempo todo fala, o pai se matou. É uma situação triste porque o pai se matou e demoraram muito para achar o corpo do pai. E esse menino era muito pequeno, então ele traz essa história carregando por uma vida toda e ele tem o mesmo distúrbio que o pai. Então é uma situação muito doída, né, para esse paciente. Mas a minha pergunta é assim, como é que, claro, eu não me sinto responsável por essa moça, ela é muito cuidada, a família toda cuida, mas a gente não tem como segurar essas pessoas o tempo todo, eles têm que viver, né? De repente eles não se matam também, pode ser que eles deem conta da vida. Então é uma situação difícil, né, para os terapeutas, a responsabilidade é maior do psiquiatra que atende, porque eu acho que os psicólogos aqui, não sei se eu estou falando por todos, mas às vezes a gente se sente protegido, porque o psiquiatra que está na responsabilidade da medicação e da avaliação também do risco de suicídio maior do que o psicólogo, né? Não sei se vocês acham isso, é uma discussão interessante de pensar isso como terapeutas, né? Em que posição estamos nós, os psicólogos, em relação aos psiquiatras? São angústias que eu estou trazendo para compartilhar. Bom, Rosa, eu estava esperando que tu fizesse uma pergunta fácil de responder, não uma difícil assim, não. Eu me acompanho com essas dúvidas uma vida. Não, tu tem razão, sim. Tem situações que a gente não sabe se o paciente está fazendo um desabafo ou se o paciente está informando que vai fazer um suicídio. Então, essa tua paciente, tomara que seja só fazendo há 8 anos um desabafo. Mas eu acho, olha, Rogério, eu não sou pessimista, mas o dia que o pai faleceu, o dia que ela ficar sem chão, ela pode, a chance não é pequena. Ela é super bem avaliada, super bem medicada, mas é difícil. É uma guerra, é uma luta. É uma luta. Né? Mas também não dá para trancar a guria, né? Ela não tem como. É impossível. Sabe, posso fazer um comentário, Rogério? Só Claro. rapidamente. Sabe que, de fato, é uma situação muito angustiante essa para a gente. Tá? Tu estava falando e eu estava me lembrando, quando eu estava durante a faculdade de medicina, durante toda a faculdade, eu já queria fazer psiquiatria, quando eu entrei na faculdade, isso estamos falando da década de 70, e naquela época, talvez os menos jovens se lembrem, existia o PAP em Porto Alegre, que era uma clínica psiquiátrica, que tinha pronto atendimento, era uma escola e tanto. E eu, durante toda a faculdade, trabalhei, na época, era atendente psiquiátrico no PAP. A gente fazia plantão lá de noite, a faculdade de dia fazia plantão de noite. Isso dá uma experiência muito grande, mas o que eu queria comentar aqui era o seguinte: frequentemente baixavam pacientes com risco de suicídio ou com tentativa de suicídio, né? Suicídio frustrado. Alguns vinham da UTI direto para lá, depois da tentativa de suicídio. Outras eram tentativas mais leves, enfim. A gente tinha uma convivência muito grande. E a gente, atendente, estudante, né? A gente tinha uma das funções lá, era
grude. Tá? Era a função de grude. Então, era um atendente extra designado por turno para ficar sentado do lado da cama do sujeito que tinha risco de suicídio. E ao banheiro junto, grude é grude. Tá? Mesmo assim, aconteceram raras situações, mas aconteciam tentativas, tá? E 2 vezes que eu me lembro, ao longo dos anos aqueles, aconteceram 2 suicídios. Tá? Felizmente, nenhuma dessas vezes foi comigo, por sorte, por um monte de circunstâncias que algumas a gente não controla. Mas aconteceram. E lá, desde aquela época, entre os que eram médicos, colegas que eram médicos já e trabalhavam lá e ouviam isso dos seus professores, e eu ouvia dos meus na faculdade, uma frase que vocês já devem ter ouvido muitas vezes e que tem a ver com o que tu comentasse, assim, tem pacientes que vão se matar. Aqueles Exatamente. que querem se matar, seja lá por que circunstância, por que constelação emocional, seja por que interjogo de identificações patológicas que estejam em ação em cada momento, aqueles que querem vão se matar. Então, dentro dessa máxima, uma coisa que eu acho que pode ser útil para a gente pensar, até para a gente poder trabalhar também, senão a gente não consegue, né? Trabalhar com esse tipo de paciente que é muito difícil, é muito exigente em termos emocionais para a gente. Exato. Né? É a gente pensar que a gente tem que fazer o melhor que a gente seja capaz de fazer. E esse é o nosso limite. Às vezes ele não é suficiente. E tu sabe, Paulo, eu concordo contigo. E eu tenho uma coisa, eu tenho uma empatia profunda. Eu mudei ao longo claro, pela experiência, pela vida também. Eu penso que o sofrimento de algumas pessoas que a gente atende é tão grande, e se eu tivesse sentido metade do que ela sentisse, eu não sei se eu ia pensar o mesmo, sabe? Porque não é fácil, a guria não vê saída, ela vai para cá, ela vai para lá, ela cuida para cá. Ela faz um esforço, mas ela não consegue, é difícil pra caramba para ela. Então, assim, eu não estou falando que eu sou a favor, muito pelo contrário, eu sou uma pessoa muito esperançosa, mas às vezes eu me colocando no lugar do outro, talvez eu tenha uma empatia também de achar que não é a gente tem uma questão com o suicídio muito complicada, né? Muito complexa. Claro que eu não estou defendendo o suicídio, por favor, mas assim, às vezes a pessoa não vê essa. Até porque a gente não pode esquecer que o suicídio tem uma quantidade de violência envolvida enorme. Que não é pouca coisa, né? Exatamente. Isso a gente não pode perder de vista também. Exato. Isso aí, essa é a parte, exatamente. Uma outra coisa que eu acho que é importante é fazer uma boa aliança terapêutica, né? Tanto com o paciente quanto com a família. Tem 2 pessoas que eu atendo que quando eu tiro férias mais prolongadas, é certo que eles vão... Uma é uma pessoa usuária de droga injetável, que tem recaídas sempre, mas fica aquela coisa ela já teve uma overdose, então ela está sempre ali no limite entre a vida e a morte. Ela fica meses abstinente, mas geralmente quando eu saio em férias e fico uns 20 dias fora, ela recai. E mas eu tenho um ótimo relacionamento com ela e com o marido que cuida muito dela. E outro paciente é um paciente, ele é psicótico, ele é bem regressivo, mas ele usa clozapina, ele fica também super bem, tem um bom funcionamento, trabalha, mas quando eu tiro férias prolongadas, é certo que ele vai internar na Pinel. A minha colega, que sempre cuida dele lá, ela chega a dizer, não, vai vir o paciente tal, porque ele sempre faz uma tentativa de suicídio, mas são tentativas que ele não vai morrer. Ele não vai morrer. Porque a família sempre pega ele fala, ele me manda mensagem, não aguento mais viver, vão me matar, mas daí dá tempo de avisar e ele interna. Então, acho que poder trabalhar bem essa aliança, deixar os contatos, ter um bom relacionamento com a família, eu acho que é o que nos faz trabalhar com esse tipo de paciente, né? Porque isso é fundamental, né? Isso é fundamental. Eu gosto muito desses meus 2 pacientes. Olha, são pacientes muito difíceis, que no início do tratamento eu tive muita dificuldade, mas que hoje em dia, como eles estão há anos comigo, eu
eu lido muito melhor, né? Claro, são 2, né? Tem doença. E mesmo assim, não quer dizer que um dia a gente perca, né? Pode ter um risco, uma fragilidade, uma coisa mínima que, né? Às vezes a gente não dá conta, né? Então, claro. É complexo. E outra coisa, pegando o que o doutor Rogério falou sobre os prontuários, né? Como tem bastante aluno aqui assistindo a live, é bem importante a gente frisar e reforçar que tem que deixar tudo registrado, né, no prontuário. No caso que o Paulo apresentou aqui pra gente, né? O que aconteceria se não tivesse prontuário? Até eu fiquei, né? Como é que a família reagiu com o teu laudo final? Como é que eles se posicionaram? Pois olha, Nicole, isso é uma parte do nosso trabalho em psiquiatria forense, como eu falei, que a gente geralmente não consegue acompanhar até o fim, porque o processo segue o seu curso, né? A gente atua num determinado momento do processo, produz o documento, o parecer ou o laudo, isso vai para dentro do processo e o processo segue o seu curso. Então, eu não tive, essa notícia eu não tive, como eu falei, eu casualmente tive notícia desta sentença, e sabendo que, bom, o laudo teve um fim que eu considerei um bom fim, né? Mas eu imagino também que a família não deve ter ficado satisfeita, né? Não deve ter ficado satisfeita. Esse é um cavaco da psiquiatria forense, tu agrada um lado e desagrada o outro. Praticamente sempre. Faz parte. Praticamente sempre, é verdade. Tá? E também, a rigor, claro, a gente fantasiar é sempre livre, a gente fantasia o quanto quiser e puder, né? Mas a gente pode imaginar que a família pode ter tido uma reação mais do tipo paranoide, ter ficado furiosa com mais esse sem vergonha, que no caso era eu, que não reconheceu que o nosso pai, marido, esposo, só morreu porque foi muito maltratado pelo fulano lá na situação do implante. E isso também é uma forma, aquilo que eu falei, né? A gente não pode esquecer que suicídio tem uma quantidade de violência absurda envolvida. Isso também ajuda a deixar de fora o fato de que o meu pai se matou, pensou só lá nas coisas dele e me deixou aqui. Meu pai deixou todo mundo empenhado, ele optou por se matar porque nós éramos menos importantes do que essa é a dor daquele paciente que eu falei, exatamente. Bom, essa família, se seguiu esse caminho, vamos dizer, não estava pensando nisso e se havendo com essa dor e tentando elaborar seu luto da melhor maneira. Bom, teve isso, mas isso é uma ambivalência, teve isso, mas também teve aquelas coisas boas que ele fez por nós, que ele faz e tal. Então ele também gostava, e queria ir pororó. Aquela história da tentativa de elaborar o luto. Não, fica nessa coisa paranoide, briguenta e tal, então deve ter ficado furiosos comigo. Ou se àquela altura do processo, bom, já estavam mais pacificados e mais capazes de elaborar a perda lá pelo suicídio do pai, bom, tá bem, não ganhamos o processo. Na verdade, independente do meu laudo, o processo em si, né? Na verdade, então, talvez não tenha sido, a coisa pode ter sido assim, o fato é que ele viveu bem lá a vida dele toda, tinha esse problema, que ele não tratava direito, mesmo da tira, sei lá, estou imaginando aqui. Mas o que de fato aconteceu, a gente não fica sabendo. Mas isso que o Rogério disse é a grande verdade. No nosso trabalho, 99% das vezes, não é 100%, mas 90%, 99% das vezes vai ter uma parte que vai ficar muito desagradável e a outra vai ficar agradável. Acompanhando vocês aí, também compartilhar o que eu, pensando com vocês aí, né, desde do que a Rosa falou, da nossa impotência, porque isso aí que tu falaste é entender e aceitar a nossa impotência diante das escolhas do paciente, né, por mais que a gente trabalhe ao máximo para tentar proporcionar saúde para as pessoas, né, e respeitar a autonomia, né? Eu acho que é uma coisa que mesmo se tratando de suicídio, existe uma autonomia envolvida aí, né? É estranho falar isso, mas
Um Não, paciente, mas eu acho um paciente uma vez me perguntou, é claro que ele era muito atuante, né? Eu acho que tinha muita atuação nessa pergunta, mas ele me perguntou, olha, mas e se eu quiser me matar? Eu não tenho esse direito, né? Aham. Eu não consegui dizer que não, né? Eu acho que sim, né? E também, agora, juntando um pouco, né, as apresentações do Paulo Oscar e do Dr. Rogério, aí, né, a importância da aliança, como fez falta um acompanhamento psicológico ou psiquiátrico para esse paciente que surpreendeu a todos. Uma pessoa extremamente difícil, ele mal falava da vida dele para a família, né, sentimentos, enfim, e causou uma surpresa. Então, como fez falta alguém algum psicólogo ou psiquiatra que pudesse fazer esse trabalho, esse meio de campo aí, né, causando todo esse processo aí, né. Então, fiquei pensando sobre isso. É verdade. Verdade. Tem uma circunstância, tu vê, Lourenço, que nem o clínico, que a gente supõe que ele consultava na UBS, né, também não conseguia ser bem sucedido em acompanhá-lo, porque pelo jeito ele não fazia o tratamento prescrito, né, também. Mas, Isso, sem dúvida que é verdade. em muitos casos faz toda a diferença, né? Ou, para dizer o óbvio, pode ser a diferença entre a vida e a morte. É verdade. Alguém mais aquele gostaria? suicídio, só uma perguntinha, que não é um suicídio, não sei se a gente pode chamar de suicídio, esses pacientes que não têm nenhum cuidado consigo próprio, que vão pegar sei lá, uma pessoa que não cuida nunca da sua alimentação, ou que se corre risco. Também é um suicídio lento, né? Uma morte lenta que tu vai fazendo, mas não se chama de suicídio isso, né? Uma pessoa que não cuida nunca de si, né? Bebe, faz, não tá nem aí, se droga. É um outro tipo, né? Mas não é chamado de suicídio isso, né? É outro, não se chama, né? Suicídio é o ato de se matar. Assim. Uhum. É uma pulsão de morte lenta, né? Persistente. Persistente. É. Alguém mais, pessoal? Bom, eu estou achando que nós, terminando a live e ninguém tendo se matado, já é um grandíssimo sucesso. Né? Ai, Rogério, pelo amor de Deus. Nessa eu sou mais otimista. Essa expectativa não tinha me passado pela cabeça, te confesso. Rogério, a gente vai se matar quando acabar a live, não aqui, né? Vontade. Chão, né? A gente não vai fazer isso. Isso depois, né? Amanhã tem o anúncio. É um assunto sempre pesado, né? Verdade, muito pesado. Não estamos brincando à toa. Precisa brincar um pouquinho. Embora Olha, mas seja... nós temos muitos casos, a Mário Martins, no grupo de adolescência, de jovens com pais que tentaram suicídio nesse momento. Eu estou impressionada. Tem um caso ou outro, tem uns 3 ou 4 lá para matar, sabe? Para matar. Muito difícil. Matar é o tipo de expressão que cabe nesse momento. É. Alguns bem-sucedidos, outros não bem-sucedidos. Embora seja um tema difícil, eu vi que houveram várias inscrições, né? Sim. Eu me lembro que o Paulo Oscar e eu, algumas décadas atrás, começamos a trazer temas de violência lá na PRS, te lembra, Paulo? Claro. E era muito difícil ter esse interesse que teve essa live de hoje. 50 pessoas inscritas. Não sei se não teve mais, né? Porque 50 a Dani colocou de manhã. De repente, ao longo do dia, tiveram mais. Claro. Só para comentar que esses... Desculpa. Diga. Não, diga.
Não, para comentar que esses temas que trazem dor, violência, não são temas que atraem muito, né? Alô, alguém me escuta? Esse cuidado, né, que o doutor Rogério falou dos prontuários, né, acho que é uma coisa bem importante. Ali na fundação a gente faz muita triagem e muitas vezes alguns pacientes vêm sozinhos e vêm com essa ideação e já com algum plano, assim, que a gente fica na dúvida, né, como é importante a gente poder fazer, descrever bem este momento e chamar um familiar imediatamente, né? Mesmo numa ideação que já não tenha, porque às vezes com o plano a gente não vai deixar nem eles saírem sozinhos, né? Mas quando vem com esse sentimento, e tem adolescentes tardios que vêm muitas vezes para nós, e que os pais imaginam, não, mas eu já estou mandando para consulta, já está bom, né? As famílias nos designam este papel da saúde, da vida, né? Isso só desculpa, Rogério, só um comentário. Essa é uma situação muito importante que a Maria Alice levantou. Eu só queria comentar assim, que, em termos legais, tá, ela é um pepino. Sim. Tá? Especialmente assim, quando a gente detecta um risco real de suicídio, que era através da ideação, das condutas, das coisas que o paciente conta, e o paciente recusa a que a gente vá chamar os familiares, ou que mande chamar os familiares, e que ele não vai sair dali até que o familiar chegue, que às vezes pode acontecer, o paciente recusa, sabe, vamos embora daqui e tal. Além de descrever cuidadosamente no prontuário, uma recomendação que eu faço é que chamem alguém, de preferência mais de uma pessoa, de preferência 2 pessoas, para testemunharem a indicação de que o paciente não saia dali sem familiar, de que ele está optando por sair, que as pessoas escutem vocês dizendo e que assinem juntos. Isso. Porque esse é um registro que o prontuário por si só é importante, ponto, não se discute. Mas em termos da legislação, se tu tem testemunhas que assinam contigo na hora, tá, isso ganha um outro peso. Tá? Se lá adiante a gente tiver que se defender de uma situação qualquer. Tá? É importante isso. Eu passei por uma situação bem desagradável. Atendi uma paciente na clínica Gelinek, década de 70. Sim, sim. E a paciente relatou que estava pensando em morrer, que ia se matar. Não tinha um plano muito elaborado, mas uma moça impulsiva, assim, daquelas que dizia e convencia. E eu, então, disse para ela, olha, quem sabe eu chamo teu familiar? Não quero que chame. Bom, mas quem sabe espera um pouquinho, eu chamo, e aí tu vai embora com o familiar. Eu sei que eu não deixei ela sair da clínica até localizar um familiar e chamar o familiar. Quando o familiar chegou, expliquei para o familiar, e o familiar disse, tá bom, então vamos embora. Meio que irritada com aquela situação de ser chamada e vir até ali. E logo depois soube pelo terapeuta da paciente, que era o Boris Nadvorny, que a paciente tinha ido na delegacia fazer um registro de cárcere privado, que eu a mantive retida na clínica 2 horas, sei lá quanto tempo, nem me lembro mais. Então, isso que o Paulo Oscar está dizendo, acho que é importantíssimo, né? Se vocês tiverem que manter uma pessoa em observação, nós diríamos manter em observação, né? Procurem juntar evidências disso, porque as pessoas contrariadas, né? Quem não está dando importância para a vida também não está dando importância para a realidade de que não é isso que nós estamos querendo prender uma pessoa, né? Então, acho que a observação do Paulo Oscar é perfeita nesse sentido, né? Porque tu faz tudo o que tu pode para ajudar o paciente, só que o paciente não interpreta assim e descarrega a raiva em cima de ti, tu agora é um novo inimigo. Né? Dessa situação foi salvo pelo Boris. Pessoal, dado o avançado da hora aí, mais alguém gostaria de... O tema, apesar de pesado, né, muito interessante. Né? Alguém
Alguém mais? Bom, como tu já está dando todos os indícios que tu vai encerrar mesmo, e a hora já está avançada, eu só queria aproveitar e agradecer de novo pelo convite, pela oportunidade. Foi realmente muito agradável, foi um prazer ter podido compartilhar esse tempo aí com todo mundo. A gente que agradece. Obrigada. Obrigada. O prazer foi nosso. Excelente. Exatamente. Obrigado. Como tu disseste, muito agradável, né? Mesmo sendo um tema pesado, como a gente está falando, né? As explanações de vocês muito fáceis de entender, né? Compreensíveis, e a presença de vocês também muito agradável. Aprendemos muito hoje com vocês. Mais uma vez, muito obrigado, doutor Paulo Oscar e o doutor Rogério Cardoso, aí, pelas contribuições. Aí. Obrigado. Obrigada. Boa noite. Antes de encerrar, pessoal, só não desliguem ainda. Só para aproveitar a oportunidade aqui para divulgar os nossos eventos da Mário Martins, né? Um que vai acontecer daqui a um mês, quase, né? No dia 28 de outubro, um evento online, né? O Fator Humano em Medicina Intensiva, né? Falando da importância dos aspectos humanos, né? Mesmo dentro de uma unidade de tratamento intensivo, né? E depois de amanhã, na quinta-feira, a segunda aula do nosso curso, né? Sobre envelhecimento, né? O que há de novo no estudo do envelhecimento, né? Agora, dia 1º, às 20 horas. Né? Contamos com a presença de todos lá. Então é isso, pessoal. Um abraço a todos, uma boa noite para todos vocês. Até a próxima. Boa noite. Boa noite. Até, estava excelente. Um abração, beijo. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.